E então a questão da alimentação me pegava muito, assim, porque eu tenho muito problema com doce. Muito problema com doce. Né? Eu, tipo, como doce depois do almoço, depois da janta frequente. Eu não sei se é um problema, né? Então, pra quem tá ouvindo, talvez tá descobrindo que é um problema. Mas então, a minha glicose sempre foi muito alta, assim, né? E tem uma coisa muito forte, né, na questão da alimentação a ver com a psicologia, né? Porque é o que a gente chama de fase oral, né? A fase da criança, da amamentação, da sexualidade por via oral, né? E aí tem muita gente que estranha essa palavra sexualidade, mas como assim? Não, é que sexualidade é tudo da ordem do prazer, né? E a criança, obviamente, quando ela começa a amamentar, é primeiro um instinto de sobrevivência, mas depois, é quase como uma espécie de defesa do corpo, ela precisa desenvolver sexualidade, prazer via oral. Pra manter aquilo ali, né? Pra desenvolver aquilo ali. Não é à toa que sai do seio, vai pro bico, vai pra mamadeira, vai pro dedo. E é o que eu brinco até hoje. E termina na long neck em festa. Tem gente que chega em festa, não consegue ficar numa festa sem segurar uma garrafinha. Por quê? Porque a festa é um lugar de ansiedade, é um lugar de... Então tu precisa fumar, tu precisa beber uma garrafinha d'água quando, né, tá tomando antibiótico e pega uma garrafinha d'água. Olha só, né? A fase oral, eu tenho uma amiga que ela fala dos filhos, assim, né? E os filhos têm algumas coisas assim no sentido de... Enfim, né? Algumas falas, algumas coisas assim. Ela fala assim, é a bendita fase oral que não foi bem vivida, não foi desenvolvida, tá até hoje um adulto Ficou já. fixada de alguma forma. Ficou ali de alguma forma. E olha que interessante essa tua abordagem, que realmente, né? O ambiente leva ali a pessoa a ter aquela atitude, aquela ação, né? Claro, Muito interessante. Tem um filme que agora não tá me escapando o nome em português, mas em inglês é Into the Bone, né? Você, tipo... né? Até os ossos, assim. E é uma coisa, um nome meio de exagero, assim, que é uma menina que ela tem anorexia. Eu acho que eu já vi, eu acho que é bem esse nome mesmo. Até os ossos, alguma coisa assim. É um nome bem forte, assim. E ela tem anorexia. E aí, eu não quero dar spoiler, eu recomendaria fortemente o filme. Mas eles tentam primeiro uma abordagem mais, assim, baseado em todo mundo vivendo numa casa, compartilhando as suas experiências anoréxicas e tal, que é o que às vezes acontece, por exemplo, numa dependência química. Isso até eu poderia falar depois de como eu saí um pouco dos transtornos alimentares para perceber que a questão da alimentação, de alguma forma, é um pouco o que é em outras áreas, como dependência química, compulsões de forma geral, adicções, o que hoje em dia tá os jogos, pornografia, né, coisas, compulsões, mas a alimentação, ela é mais primitiva porque é da hora da primeira sexualidade da criança, praticamente, né. Mas, enfim, nesse filme, eles ficam ali numa espécie de coletivo, tentando discutir, quase com um NA, né, uns narcóticos anônimos, mas pago, assim, por famílias ricas, tentando, né, mas acontece lá pelas tantas um grave problema ali dentro, eles têm que se desfazer e a menina volta pra casa da mãe. E a cena final, essa cena, a vontade de falar é imensa, mas... Depois você me conta. Eu não vou falar, mas a cena final mostra, deixa claro como geralmente essas questões de compulsão, de ordem oral, né, principalmente os transtornos alimentares, tem uma relação muito forte com esse aspecto primitivo de relação mãe-bebê, né? Das primeiras leis do pai, da mãe com a criança e tal. E é uma cena muito forte. Eu acho que esse filme tem Netflix e vale muito a pena ver e prestar atenção na cena final pra gente entender como, às vezes, um transtorno, né, ele é uma coisa muito primitiva. E às vezes a gente quer tentar resolver esses transtornos numa terapia em 2, 3 sessões, 2, 3 meses, enquanto as sessões eu fico bem 10, posso pagar já 10 antecipado. E às vezes é um processo de vínculo, de aliança bem demorado, assim, não é tão fácil de resolver.